Olá, meu nome é Jurandir Oliveira, eu sou do curso de Engenharia de Produção. O meu RGM é 348799. O tema do meu projeto é a aplicação de simulações de carga em componentes mecânicos utilizando um software CAD SolidWorks. O objetivo do meu projeto é projetar um suporte para o içamento de carga e fazer uma simulação de esforços mecânicos utilizando um software 3D. Esse software, que é o SolidWorks, é um software bastante utilizado na indústria por ser um software paramétrico, ou seja, eu posso fazer uma peça, um desenho 2D e uma montagem, e qualquer um desses três ambientes, se eu alterar um ou outro, eles vão ser automaticamente verificados dentro do projeto. Então isso facilita bastante a vida do projetista ou do engenheiro que trabalha com esse tipo de software. As disciplinas da engenharia de produção interligadas com o meu tema são desenvolvimento de produto, mecânica dos sólidos e custos industriais. Antes eu vou passar da metodologia algumas figuras que vão mostrar a obtenção dos três principais materiais utilizados na indústria, que são o aço, o ferro fundido e o alumínio. Essa primeira figura ela vai exemplificar a produção, ou a obtenção do aço, ou da matéria-prima, melhor dizendo, que é o ferro gusa. O ferro gusa ele é produzido no equipamento chamado alto forno, através do minério, do coque e do calcário. Essa matéria-prima que a gente chama de ferro gusa, ela vai ser importante para a fabricação tanto do aço quanto do ferro fundido. E tem uma simbologia dos equipamentos que produzem essa matéria-prima que é o ferro gusa. O ferro fundido ele é produzido através dessa matéria-prima, como eu mencionei, que é o ferro gusa, que é retirada do alto forno, e ela pode ser solidificada em blocos. Esse material vai ser utilizado para a fabricação de peças fundidas como um todo na indústria. Já a obtenção do aço, eu posso aqui ter vários equipamentos. Então, na figura da esquerda, elas são produzidas, os lingotes. Na verdade, todas essas figuras, o final da produção seriam lingotes para ser mandados para processos posteriores, como laminação, trifilação, entre outros. A primeira figura do lado esquerdo, elas são produzidas através de conversores Bessemer ou Thomas. Essa do lado direito, através de forno Siemens Martin, e essa última, ou a central, ela é produzida, o material, através de fornos elétricos. Reparem que todas as os três processos, o produto final são lingotes para passar para processos posteriores. Eu também tenho um material muito importante na indústria que é o alumínio, onde eu tenho um minério chamado bauxita, que é retirado da natureza e é colocado num processo de fabricação, onde passa por diversos equipamentos, e eu tenho um produto final que é a alumina, um dos componentes do alumínio. E aqui nessa ilustração eu coloco um processo muito conhecido na indústria, que é o processo Bayer, onde utiliza vários componentes químicos para a produção do alumínio. Continuando, aqui eu tenho a metodologia do meu projeto, que ela vai se basear numa estrutura, como está colocado aqui do lado esquerdo, de um material de aço construído em perfil em I. Então aqui eu fiz uma ampliação dessa parte da minha estrutura, que vai ser o meu objeto do estudo nesse projeto. A peça verde aqui é uma peça que está sendo fixada nessa estrutura azul através de 4 parafusos, e ela tem um furo, onde eu vou conectar duas peças, que é uma manilha e um gancho, para que esse suporte seja capaz de suportar uma carga de 1 tonelada, 1000 quilos no caso. Eu tive um problema que foi inicialmente criar essa estrutura, ou melhor, içar uma determinada carga, e para isso eu deveria fazer algumas análises. Como que seria essa estrutura, qual o software que eu ia utilizar para definir se essa peça verde aqui, que é o meu suporte, seria necessário para suportar essa carga de 1 tonelada. E aí eu criei algumas soluções durante o meu trabalho. No slide seguinte eu tenho uma parte aqui do desenho, onde eu coloco o nome de cada uma dessas peças dessa estrutura principal que eu defini. Lembrando que essa estrutura azul ela é paralela ao estudo, ela não vai ser o objeto de estudo, porque ela faz parte de um conjunto mecânico desenvolvido para colocar nessa parte do gancho determinadas correntes ou cintas para colocar os componentes que vão ser liçados. Okay? Aqui eu tenho a parte do suporte para o liçamento, então coloquei
duas figuras aqui mais detalhadas para identificar as principais dimensões dessa peça verde, que estão aqui do lado esquerdo, e aqui mostrar como que é a montagem desses dois componentes. Nesse caso aqui é uma manilha, e essa aqui essa parte de baixo é um gancho, que são comprados comercialmente sem problema algum. Tá? Eles são produzidos para suportar diversas cargas aqui, mas como eu coloquei no início, eu preciso somente de 1000 quilos. Então, eu preciso dimensionar essa peça verde utilizando o software para verificar qual a espessura, na verdade, que vai ser suficiente para suportar uma determinada carga. Então, aqui eu coloco nos próximos slides a sequência de passos dentro do software para que eu possa fazer essa análise já depois de ter, como que eu posso dizer, modelado essa peça dentro do próprio programa. Aqui do lado esquerdo eu preciso delimitar ou especificar qual material que vai ser utilizado esse produto. No caso vai ser um aço 1020, as conexões necessárias, os acessórios de fixação, que no caso aqui eu coloquei 4 parafusos para fixar essa peça, as cargas externas que eu vou estar utilizando no meu projeto 1000 quilos, e a malha, que é um item importante para eu definir os nós, para que o software consiga analisar as tensões que vão ser aplicadas nesse componente. E através disso eu consigo gerar vários gráficos, como esse aqui, que é a tensão de von Mises, que eu vou explicar adiante. Dentro do próprio software eu tenho várias propriedades dos materiais que eu tenho que identificar e aplicar ao suporte em questão para que ele faça as minhas análises. Dentro de cada material eu tenho uma lista bem grande de materiais dentro do software que eu consigo escolher o material que eu quero e ele traz para mim todas as propriedades importantes para o cálculo. Tenho do aço, do ferro fundido e do alumínio, que eu vou estar fazendo um comparativo só em termos de materiais. É interessante, dentro da mecânica, dentro do profissional da área de produção, conhecer alguns conceitos como as zonas elásticas e plásticas dos materiais. Então, no software, ele vai avaliar nessa parte da zona elástica, que é um gráfico que identifica a tensão aplicada em relação ao deslocamento que está sendo realizado também. O meu estudo vai ter que se concentrar na fase elástica, ou seja, o material ele vai deformar e ele tem que voltar para a sua posição original. E a fase plástica é uma zona um pouco perigosa para esse estudo, aliás, é uma zona que não pode ser aproveitada, porque eu vou ter um limite de escoamento. A partir desse limite de escoamento, o material vai ter uma ruptura. E isso para o cálculo, nesse caso aqui, não é válido. Okay? Continuando, eu tenho a comparação dos estudos. Para cada um desses estudos aqui, eu delimitei uma espessura comercialmente encontrada nas lojas ou no mercado. Eu parti de uma espessura de 4,76 milímetros, que corresponde a 3,16 polegadas, para eu iniciar os meus estudos em relação ao software. Nesse caso aqui, eu vou mostrar adiante que os dois estudos eu tive que refutar, ou seja, eu não pude utilizar essas espessuras específicas que estão colocadas aqui, devido a cada um deles não suportarem a carga que foi aplicada. Essa malha são nós que o software ele exige para que sejam feitas as análises posteriores, para que ele pegue porções pequenas do material que está sendo avaliado, para, nesse caso aqui, que é a área que foi colocada, aquela manilha que vai ser suportada a carga, que ele avalie exatamente se esse material vai deformar a ponto de romper. Um fator bastante importante é essa tensão de von Mises, que é a tensão, que é um escalar positivo que descreve o estado de tensão do material. Muitos materiais ele tem um colapso, ou seja, ele rompe quando a tensão de von Mises ultrapassa um determinado valor. Nas análises a seguir eu vou mostrar que, dependendo do valor que está sendo aplicado no material, a carga, essa tensão de von Mises vai identificar se ele está ultrapassando o limite que o material suporta. Então, descartar, como eu vou mencionar mais para frente, aquelas espessuras inferiores do meu estudo. A comparação, então, aqui é bastante importante. Novamente, com as 3 espessuras colocadas, eu consigo observar uma informação bastante importante que está colocada no TCC, que é o limite de escoamento do aço. Nesse caso aqui, todos os materiais são fabricados em aço. Eu coloquei cada estudo com uma espessura definida, e o limite de escoamento do aço, conforme
verificamos no material é 352 megapascal. Nessa primeira análise que foi, eu vou mostrar mais rapidamente, acho que para vocês no software, acho que fica mais fácil de entender. Nesse primeiro e no segundo estudo, o limite de escoamento ele está abaixo do que foi apresentado nas peças, literalmente aqui, tá? E nessa terceira opção, o meu limite de escoamento, que é 352, que é o do aço, ele está acima, no caso dessa simulação que foi feita. Então, nessa peça aqui, só para resumir, eu tenho uma tensão de escoamento de 334 megapascal. Está bem abaixo do limite de escoamento do material. Então, eu acabei aprovando essa espessura para a fabricação do meu componente. Aqui, eu vou colocar... vou só esconder um pouco a apresentação para mostrar dentro do software como que a gente faz essa simulação. Então, eu vou dar um play aqui. O que aconteceu? Nessa simulação, eu consigo identificar que esse material é o material com a espessura maior, que é 7,9, e aqui dá para observar melhor a tensão de escoamento do material aço é 352, aquilo foi colocado no gráfico passado. E o que está sendo verificado aqui, ó, que a tensão máxima que está sendo verificada nesse componente é de 331. Portanto, esse material eu consigo aprovar para a fabricação do meu dispositivo. É claro que essa simulação aqui ela está com uma escala um pouco maior, mas é somente para a gente conseguir observar a diferença das cores que ele mostra aqui no componente quando está sendo aplicada essa carga de 1000 kg. Aqui, saindo um pouco dessa parte, eu mostro aqui aqueles vários passos que o software me pede para que essa simulação seja realizada. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o valor de 10.000 newtons ou 1000 kg. Tá? Então, foi mais para exemplificar que no projeto que eu fiz, foi realizada essa simulação com total êxito aqui. Tá? Voltar aqui para a minha apresentação. Além dessa parte da carga, ele consegue fazer uma variação dimensional também. Então, nos dois estudos, aliás, nos três, eu tenho uma variação que eu coloquei aqui só para a gente entender como que esse material vai se comportar. Então, no primeiro estudo, ele tem uma variação dimensional de um pouco mais de 1 milímetro aqui. Ó. No segundo estudo, com uma chapa mais grossa, essa variação já diminui para 0,6 milímetros. E na chapa que foi definida com quase 8 milímetros aqui, que é o 516, a variação fica em torno de 0,4 décimos de milímetros. Quanto maior a espessura dessa chapa, menor vai ser essa variação, de acordo com o que eu coloquei no software aqui. E reparem que é bastante interessante você utilizar um software para não ficar naquela parte somente da experiência técnica ou de, como que eu posso dizer, um teste prático. Antes de você fabricar esse componente, você consegue antes no software prever se determinada espessura vai suportar ou não aquela condição. Aqui eu coloquei as tensões novamente von Mises, né, que é a carga aplicada do material, para diferentes materiais, como foi colocado no estudo, aço, ferro fundido e alumínio. E aqui rapidamente uma tabela que identifica a variação que cada um deles teve aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar uma canetinha aqui. No material que foi aprovado pelo meu teste, eu utilizei o aço e ele atingiu esses valores. Esses valores são relativos à carga aplicada, que foi o objetivo, 1000 kg, a espessura da chapa que foi definida, 7,93, e a tensão de escoamento que o material permite é 352. Então eu atingi uma carga no meu teste menor do que especificado. Essa parte aqui foi aprovada. E aqui eu coloquei os dois materiais e fiz a mesma simulação com a mesma espessura. Observem que a espessura aqui, ó, ela se mantém para todos os três materiais. Porém, para o ferro fundido, eu tenho uma carga bem menor, então dá em torno de 800 kg. E o alumínio ele vai suportar, com essa mesma espessura que foi colocada no meu projeto, somente de 80 kg. Eu posso ver as variações que tem nos limites de escoamento de cada um desses materiais. Eu consigo chegar numa conclusão ou uma definição de um projeto muito mais bem definida. Então, com o auxílio do software, podemos verificar que o suporte mecânico que suportou a carga, né, no caso 1000 kg, foi o estudo 3, que foi o que eu apresentei com um material de aço com uma espessura de 7,93 milímetros, ou 5,16 polegadas, que é uma medida comercial.
O estudo inicial, eu utilizei essa espessura, né, com um valor comercial, uma medida comercial de 3,16. Só que, assim, ela foi baseada numa experiência que nós temos de projeto e com umas dimensões, como eu falei, comerciais. Porém, com o auxílio do software, eu verifiquei que não era suficiente para suportar determinada carga ou determinado valor. Por isso, temos que analisar através de um componente ou um software para nos ajudar. Creio que essa foi, né, a apresentação que eu queria colocar para todos. E assim, gostaria de agradecer os professores que auxiliaram, né, a professora Vivian, o tutor Roberto, que pôde, né, nesse momento que a gente vive, estar auxiliando de alguma forma para que a gente pudesse fazer esse trabalho aqui. Muito obrigado.